Oi, meus queridos irmãos em Cristo Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje eu vou ler para vocês a mensagem 32 de Nosso Senhor Jesus Cristo, passada no dia 27, anteontem. Vamos à mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha, o que posso te dizer? O que ouves de mim em teu coração são palavras que em espírito e verdade podes aprender de meu sagrado coração, que como Deus transmito a todos vós que me ouvem nestas mensagens de conversão interior para uma vida una e santa em intimidade com o meu amor santo, em que vós estareis obedientes em minha vontade, para não serdes pegos de surpresa neste mundo que ensurdece vossas almas para mim. Como sei que vós escutais aos meus apelos, vossos ouvidos abrireis a cada escuta de minha palavra sagrada, de minhas mensagens vindouras, pois sendo de um tempo em que brevemente estareis comigo a dar frutos de conversão sincera por vossas orações dirigidas ao meu trono e que glorificam meu Pai e que a mim também me glorificam, como Rei e Senhor da vida daqueles que me seguem. Inclinai-vos em vossos corações humildemente a mim, filhos, para as vossas súplicas serem atendidas, para serem ouvidas no mais alto dos céus, pois inclino-me também diante de vós para ouvirdes em seus anseios e petições. Ouçais, meus filhos, sou um Deus presente entre vós e não dispenso em nenhum momento em atender a cada um de vós em vossas maiores necessidades de bênçãos e graças, por mim planejadas, para vos dar em vossas aflições neste mundo, que está à porta de uma mudança verdadeira. Pela minha intervenção divina. Fiqueis atentos e orai, vigiando e preparai vossas almas para minha visita a todos vós. Vosso Jesus. Leiam Marcos, capítulo 14, dos versículos 1 ao 16. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui, em sua mensagem 32, que Ele está presente em nossos corações em espírito e verdade. Todos aqueles que guardam a sua vontade, Ele transmite pelo seu próprio Sagrado Coração a presença do seu Espírito, nos tornando filhos por nós ouvirmos as suas mensagens de conversão interior. Ficamos unidos a Ele, ao amor santo que Ele nos dá, que Ele nos ensina a obediência, Ele nos ensina a crer em sua vontade e não deixarmos nos levar pelo barulho deste mundo, que pode até ensurdecer a muitas almas que não escutam as suas mensagens, pois nós abrimos os nossos ouvidos
e o nosso coração para ouvir a palavra de Deus e guardá-la em nós e vivê-la no nosso dia a dia. As mensagens vindouras que Deus fala são as mensagens proféticas, as mensagens de apelos urgentes para a nossa conversão sincera com Ele e através dos nossos apelos e orações nos aproximarmos dele com um coração humilde, inclinando-nos diante dele com esse coração humilde, nós vamos fazer com que as nossas súplicas possam chegar diretamente ao trono dele. E ele também se inclinará para nós, para nos ouvir em nossas petições, em nossas necessidades e anseios. Estará sempre conosco, nos dispensando toda a sua graça que nós necessitamos, todas as suas bênçãos, porque ele nos planeja a abundância de suas graças. Para isso devemos atender ao seu chamado, porque ele planeja para nós nos livrar e nos aliviar de nossas aflições através da graça que nós devemos merecer pela nossa fé, pelo aumento da nossa fé. E nós dependemos realmente de Deus, confiamos a Deus, a sua fortaleza, a sua força para conosco, e com isso esperamos a sua intervenção divina diante de todos esses momentos difíceis que cada cristão está passando em sua vida neste mundo atualmente. Estamos atentos, orando, vigiando, preparando as nossas almas de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos fazer esta pergunta a nós mesmos. E se resta algo a ser feito que nós vemos que não estamos correspondendo ao amor de Deus, vamos tentar e procurar nos esforçar para fazermos o melhor, porque Deus, ele vem ao nosso encontro, ele vem nos visitar, né? Como ele diz aqui no final desta mensagem: fiqueis atentos e orai, vigiando e preparai vossas almas para a minha visita a todos vós. Então ele quer nos visitar com o seu Espírito Santo e ficar presente em nosso coração, em nossa alma, ir nos preparando para todos os momentos que forem necessários para a gente enfrentar nesta vida. Assim nós dirigimos ao seu trono todas as nossas ações, obras e orações que vão glorificar e vão deixar o Pai glorificado e também o nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, com a nossa confiança nele, com a nossa humildade e com a nossa entrega ao nosso Deus. Vamos agora então ler o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, dos versículos 1 ao 6. Glória a vós, Senhor. Ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus à traição para o matarem. Pois eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram:
para que se fez este desperdício do bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, que se dariam aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, pois podeis fazer-lhes o bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade eu vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo eles, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. Aí fazei-nos os preparativos. Partindo, pois, os discípulos foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui nosso Senhor nos pediu que a gente refletisse também sobre este texto do Sagrado Evangelho dele, que fala também de um momento em que Jesus está visitando Simão em sua casa, o leproso que ele curou. E lá também aparece a visita de uma mulher, uma discípula de Jesus, que foi para fazer um agrado a Deus, agradar, a mostrar que o seguia, que o obedecia, que o ouvia em seus ensinamentos, em sua palavra sagrada. E ela levou um perfume, um bálsamo muito caro, colocando sobre a cabeça de Jesus, ungindo, perfumando Jesus. Apesar de que quem viu isso chamou a atenção dela, dizendo que ela poderia ter gasto o dinheiro do perfume com os pobres. Só que Jesus chamou a atenção de todos eles, dizendo que ele estava ali presente e que ela queria fazer este agrado a Jesus. Então, teriam que aproveitar o momento que estavam com Jesus para agradá-lo, para se prepararem também para ele. E como está aqui na sua mensagem 32, Jesus pede exatamente isso, que a gente ouça as suas mensagens. Desta forma, vamos nos convencer de que nós precisamos nos converter com sinceridade a Deus. Não apenas dizer que estamos ali com Ele, perto dEle, que somos amigos dEle, mas sim participarmos ativamente de todos os seus ensinamentos, com os nossos exemplos de agrado, de amor e adoração a Deus. Devemos sim ajudar os pobres, sim,
porque em cada pobre nós vemos a presença também de Cristo. Mas em primeiro lugar, nunca devemos deixar de esquecer que devemos amar e adorar o nosso Deus. Este é o primeiro mandamento que o próprio Jesus nos ensina. Devemos nos inclinar diante dele com humildade e agradecê-lo e dar ações de graças por todas as coisas que nós suplicamos e que ele nos atende. Só o fato dele nos dar o dom da vida já é um motivo de alegria, de agradecimento todos os dias pela vida que nosso Senhor nos dá. Então nós temos que entender que nós temos um Deus amigo que também se reclina para nós, para nos ouvir em nossas petições, em nossas súplicas, em nossas necessidades, e que está sempre com o coração aberto dele, pronto para nos atender naquilo que é necessário para nós, que ele, como Deus, sabe. E ele nos pede que a gente se prepare com nossas lâmpadas da fé acesas. Ou seja, se você mantém a presença do Espírito Santo, pois porque você procura a graça de Deus e quer permanecer nela, o Espírito Santo vem para junto de ti, te visita, né? Então essa é a visita que nós queremos ter, a presença de Deus em nossos corações. Enquanto nessa leitura do Evangelho também vemos o problema da traição de Judas, aquele que não deixou a palavra de Deus firmar em seu coração, aquele que transformou o seu coração num coração de pecado, de pedra, que não deixou o amor de Cristo fazer morada. E então veio o pecado da traição ao próprio Jesus Cristo. Enquanto também vemos esta discípula que se entrega por inteiro a Jesus, e os discípulos dele fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Jesus, procurando este lugar para Jesus fazer a Páscoa, a ceia da Páscoa. E lá eles atenderam de forma concreta e permanente à vontade de Deus. Como Jesus fala na sua mensagem 32, que a gente deve buscar a obediência, para que cada vez mais, também ouvindo as suas palavras, os seus ensinamentos e a ordem dele que está na lei dele, que a gente possa crescer na nossa conversão para Deus e para o bem de nossa alma. E aqui fica esta mensagem para todos vocês, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção e pela presença de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, com a nossa Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Obrigada, meus irmãos.